Maneira como nos conduziu em cada momento até aqui. Estamos falando sobre missões. Eu gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia em Isaías 52, versículo 7. A minha tradução aqui é um pouco diferente, tá? Isaías 52, versículo 7. Como é bonito ver um mensageiro correndo pelas montanhas, trazendo notícias de paz, boas notícias de salvação. Ele diz a Sião: o seu Deus é rei. Talvez algumas pessoas não saibam, mas eu fiquei 2 anos e meio integralmente participando de uma organização missionária. E nesses 2 anos e meio foi algo bem diferente assim para minha vida, e foi algo muito bom, assim, que eu pude experimentar muitas coisas e conheci muitas pessoas, muitos projetos nacionais e internacionais. Conheci pessoas assim firmes mesmo, porque eu vou dizer, os missionários têm um propósito muito firme, né? É igual tropa de elite, missão dada é missão cumprida. E é assim que a gente vê essas pessoas, né? E apesar dos o ambiente de dificuldades que eles passam, né? A gente pode experimentar Deus muito de perto, né? E com esse convívio que eu tive desse tempo foi muito bom por causa disso. E eu queria trazer, vou ser bem breve, só queria trazer uma reflexão. Há pouco tempo atrás o Daniel até trouxe uma palavra sobre carregar a carga um dos outros. E a minha reflexão hoje para nós, para mim e para você, é sobre o que a gente tem pensado, né? A gente pensa muita coisa na nossa vida, a gente pensa às vezes trocar de carro, trocar de casa, o celular, sobre viajar, sobre talvez escolher uma roupa nova. E, e o nosso pensamento, o quanto que a gente tem despendido para estar pensando de como a gente pode fazer de forma efetiva de ajudar esses missionários. E eu falo forma efetiva mesmo. Estou falando de... Porque tem várias formas, a gente fala de orar e contribuir, mas estou falando mesmo de a gente contribuir com a obra de Deus, né? E o quanto isso tem ocupado a nossa vida, né? Porque a gente pensa às vezes em trabalhar, em investir, mas o quanto a gente tem pensado em investir no reino de Deus nessa área, né? Área de missões, para deixar a vida deles mais leve. É isso que eu queria deixar para a gente, que a gente possa pensar nisso não somente num mês específico, ou numa semana, ou somente nesse dia, mas que a gente tenha isso para a nossa vida, né? O quanto que a gente pode estar ajudando esses irmãos que estão lá fora e, na verdade, fazem parte da igreja, né? A gente é igreja, eles são igreja, a gente é corpo. Então a gente precisa se ajudar. Eu vou estar orando agora e logo a seguir a gente vai assistir um vídeo da missionária Eliane, que está lá na Itália. Ok? Deus, muito obrigado, Deus, por esse tempo que o Senhor nos traz aqui, na tua casa, para ouvir a tua palavra, para estarmos juntos, Senhor, num momento tão especial que o Senhor preparou para nós, esse momento que a gente está falando de missões, algo que parece distante, mas não é, tem que fazer parte da nossa vida, Senhor, do nosso dia a dia, porque somos corpo de Cristo, somos a tua igreja, Senhor. E queremos sim, Pai, fazer parte integral, Deus, e ser práticos, ó Pai, em auxiliar esses irmãos que estão mais longe, ó Deus, que às vezes passam trabalho, passam dificuldades, e eu conheço muitas dificuldades deles, Pai, muitas pessoas que eu acompanho, Senhor, que eu conheci nessa época que eu tive, Senhor. E eu peço, Senhor, que a gente possa ser mais efetivo, que a gente possa ter na nossa mente, no nosso coração, Senhor, esse pensamento, Deus, de deixar a vida deles mais leve, para que eles possam te servir com alegria, Deus, e possa estar levando a tua palavra onde tu queres, ó Deus. Porque tu desse uma missão para eles, ó Pai, e desse uma missão para nós também, Senhor, de estar auxiliando eles. Em tudo te damos graças, Pai, no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, querida Igreja do Senhor. Meu nome, para quem não me conhece, eu sou a missionária Eliana,
O campo missionário meu é aqui na Itália e eu quero agradecer a vocês por me darem essa oportunidade de falar em um culto missionário. E eu estava refletindo e pensando, culto missionário, o que faz um culto missionário, uma igreja missionária? Então, que Deus abençoe vocês grandemente. Quero agradecer e saudar pastor Fernando, pastor Daniel, essa querida igreja. Muito obrigada por tudo que vocês têm feito. Deus abençoe vocês grandemente, que tem feito a diferença na minha vida aqui na Itália. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Eu gostaria de ler com vocês, a palavra de Deus está escrita em Mateus 9, 35 e 36, que diz assim: Jesus percorreva tutte le città e villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Aqui nós vemos a compaixão de Jesus por aquelas pessoas daquela época que estavam não diferente de hoje, não diferente do campo missionário da Itália. Pessoas desviadas, pessoas que não sabem para onde andar. E naquele momento Jesus ele teve compaixão da multidão e colocou essa compaixão no coração da igreja e no coração dos missionários que estão no campo missionário. No caso, eu aqui na Itália. É uma coisa do Senhor que tem colocado na nossa vida, na nossa mente, o desejo de falar, de levar essas pessoas que elas não têm um objetivo na vida, elas perderam a esperança, levar ao conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E qual que é a finalidade? De que essas pessoas deem o coração para Jesus e venham salvas para a glória de Deus. Não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que está no coração de Deus e que na pessoa de Jesus, com seu amor imenso, Ele quer tocar através do Espírito Santo a vida dessas pessoas. E nós sabemos, nós que conhecemos a palavra, nós sabemos o plano de salvação, que é muito mais amplo do que aquilo que a gente imagina, e o Senhor quer tocar vidas. Aqui na Itália tem um número muito grande de suicídio, pessoas que uma depressão, eu não sei como está no Brasil, mas aqui nós vivemos isso. A depressão virou a companhia dessas pessoas, porque elas se isolam completamente, não pedem ajuda e mal dizem bom dia. Nós estamos aqui no Vêneto e é uma região muito, vamos dizer assim, muito triste. Aqui as pessoas vivem a sua vida. Hoje a gente vê as pessoas, eles mal se cumprimentam, vivem isoladamente, cada um pensando de ter conseguido viver aquele dia. Eles não pensam no futuro, não têm assim planos para o futuro. Eu acredito que esse não ter planos para o futuro é exatamente a falta do nosso Deus na vida deles. Então a gente sabe disso e a gente procura fazer dentro do nosso possível, que não é fácil, mas dentro do nosso possível fazer a diferença nesse campo missionário. Nós vemos italianos que viveram toda a vida na idolatria, foram ensinados na idolatria, e eles não conseguem ver, não conseguem ter essa aproximação
em oração, em entrega, em pedir ajuda a Deus, porque eles veem Deus muito distante e eles até acreditam que Deus é indiferente do que aconteça ou não aconteça na vida deles, mas nós sabemos que é diferente. Nós sabemos que Deus, na pessoa de Jesus, olha essa multidão com grande compaixão e toca o coração das igrejas missionárias, toca o coração dos missionários para exatamente levar a palavra, uma palavra de esperança, uma palavra de salvação eterna. E nós sabemos que o plano de Deus não vai ser frustrado. E temos certeza que Deus vai levar a cumprimento, né? Completar a obra no coração daqueles que querem, que têm sede da palavra, que querem conhecer o Deus vivo, não um Deus morto e crucificado, crucifixo na cruz, mas um Deus vivo e que fala no nosso coração e que nos ajuda cada dia e nos dá esperança de uma vida eterna. E isso entra, né, o meu trabalho aqui na Itália, no campo missionário. Qual que é o meu trabalho no campo missionário na Itália? Deus me chamou para trabalhar com idosos. Então, eu trabalho com um grupo de idosos que o mais novinho tem 79 anos, o mais velho tem 90 anos, então é 79 até 90 anos. Como que eu trabalho com eles? Eu trabalho assim. Eu tive contato através de outras pessoas, eu tive contato com essas famílias, com esses idosos, e eu vou com eles no hospital quando eles precisam, eu vou na farmácia comprar remédio para eles. Quando falta alguma coisa, eu faço a compra para eles, vou lá entregar. Eles têm a liberdade de me chamar e falar: olha, Eliana, eu estou precisando disso, você pode ir para mim? Ou mesmo as pessoas, porque tem alguns que não são autossuficientes, a maior parte é autossuficiente, mas alguns não são, e já tem a pessoa que cuida deles. Então, essa pessoa fala: você pode ir lá para mim, eu não posso ir agora, você pode fazer isso para mim? Então, a minha disposição em ajudar essas pessoas é o meu trabalho missionário. Aí o que eu faço? Essas portas que estavam fechadas, que não se abririam jamais, começam a se abrir. E aí então eu vou visitá-los e levo a palavra de Deus. Um versículo, um pensamento, aquilo que Deus falou no meu coração, que quer falar com eles. É um momento em que de evangelização pessoal. Então, é esse meu trabalho e portas têm se aberto, e quando vem a faltar esses velhinhos, que é uma coisa muito do meu ministério, eu procuro segui-los o mais que eu posso e sempre oro para Deus que eu quero estar sempre até o último momento com eles, porque eu quero segurar a mãozinha deles na hora do último respiro e orar com eles para que eles tenham a certeza de que eles vão para a casa celeste do nosso Pai. E isso já aconteceu com 4 velhinhos que deram no último momento. Ouviram, eu visitei, eu tive junto, fomos para o hospital, comprei remédios. Aí no último momento, Deus permitiu que eu estivesse ali, segurando a mãozinha deles e fazendo a última oração com eles, para que eles tivessem a certeza de que, fechando os olhinhos aqui, eles abririam os olhos davante ao Deus da eternidade. Amém? Aconteceu isso já com 4, e eu louvo a Deus pelo que Deus tem feito, por aquilo que Ele vai fazer, e esses outros, eu espero que eu possa fazer isso em nome de Jesus, não para minha glória, mas para a glória do Senhor. Missões, isso é missões, esse é o meu campo missionário.
Depois acontece também de portas se abrirem para falar com os parentes, que é muito difícil. Eles geralmente não querem, mas Deus tem aberto portas e eu naquele momento posso falar. Alguns ainda mantêm contato comigo e é uma forma também de estar evangelizando a família que ficou. Esse é o meu trabalho missionário. Nós estamos agora com um projeto para outubro, se tudo der certo. Queríamos começar em setembro, mas não foi possível, vai ser em outubro, que é entregar folhetos evangélicos na caixa da posta. Esses folhetos evangélicos trazem a mensagem da salvação e eles vêm colocado na caixa do correio de uma cidade, de uma cidadezinha. No caso, eu vou começar onde eu moro, que é Vila Verla. Então, vai ser dividido em ruas, né? Esse mapa, eu vou ter a mapa de Vila Verla e vai ser... Amém, queridos? Vamos colocar de pé. Glórias a Deus. Se você puder abraçar a pessoa que está do seu lado aí nesse instante. Amém. Nós te adoramos, Senhor. Te bendizemos, te glorificamos e te pedimos, Pai, que o nosso coração se abra para a realidade do reino de Deus, para o Evangelho de Jesus, que possamos, Deus, participar daquilo que o Senhor está fazendo nessa terra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. As casas de alegria, que enche as ruas de louvor, que a injustiça curve-se a Jesus. Quando oramos ao Senhor, nossa luz dissipe as trevas, quando andamos ante a cruz, que a sua glória enche a terra, como as águas cobrem o mar. Desde os céus
eu subir aos céus, Deus ali estará. Pelas asas da alvorada, nos extremos do mar, seja onde for, seja onde for, tua mão, tua mão, tua mão, tua mão me guiará. Debaixo de tuas asas sinto proteção. Teus pensamentos conhecem de longe todo coração. Sem palavras sabes todo motivo e intenção. Não há nada que possa sair do controle de tuas mãos. Fortaleza em dia de angústia, socorro bem presente na tribulação. Companhia, eterna aliança, em Jesus o amor, perfeição. Deus dos impossíveis, fiel em tudo que prometeu. Não desiste de mim, comigo vai até o fim. Se eu subir aos céus, Deus ali estará. Pelas asas da alvorada, nos extremos do mar, seja onde for, a tua mão me guiará. Seja onde for, a tua mão me guiará. 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 Fortaleza em dia de angústia, companhia, eterna aliança, em Jesus o amor, perfeição. Deus dos impossíveis, fiel em tudo que prometer. Não desiste de mim, comigo vai até o fim. Se eu subir, Deus ali estará. Pelas asas da alvorada, nos extremos do mar, seja onde for, a tua mão me guiará. Seja onde for, a tua mão me guiará. 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 Se eu subir aos céus, pelas asas da alvorada, Nos
seja onde for, a tua mão me guiará. Seja onde for, a tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Me guiará. Me guiará. Me guiará. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Amém, queridos. Vocês podem se assentar nesse momento. Fiquem à vontade. Queridos da Igreja Batista Filadélfia, pastor Fernando, irmã Ângela, todos os irmãos aí, graça e paz. Graça e paz, meus queridos. Estamos passando aqui nesse culto de missões,
mês de missões mundiais da nossa convenção, com o tema Firmados na Esperança, para dizer para vocês muito obrigado. A sua oferta, as suas orações têm feito diferença nas nossas vidas, na vida do Projeto Vida. E queremos dizer que, graças a Deus, apesar da pandemia e de todas as dificuldades que nós temos vivido nesses tempos, o Senhor tem sido bom. O projeto em Guiné-Bissau está a todo vapor, a igreja está firme, animada, orando por vocês também. A Escola Cristã Vida encerrou o ano letivo agora, assim, com muito esmero, e já estamos na expectativa do próximo ano letivo, que começa agora em outubro, Sim. né? E queremos pedir, continue orando conosco por esse projeto, né? Pelo nosso retorno ao campo, né? Por todas as necessidades que nós temos nesse tempo. Muito obrigado. Continuem firmes, invistam em missões. Continuem firmes, que o Senhor é o Senhor que provê todas as coisas. Deus abençoe, meus queridos. Fiquem firmados na esperança. Esse mês de setembro, esse mês onde nós estamos empenhados em proclamar o reino do Senhor através das nossas ofertas, através das nossas orações, que o Senhor realmente possa estar abençoando vocês, meus queridos, e que sempre possamos estar firmados na esperança que é Cristo Jesus. Que Deus abençoe vocês. Um abraço, irmãos. Abraços, queridos. As crianças da África usam roupa grossa, rasgada e não tem nenhum brinquedinho para brincar e dividir. E daí também ela não tem vazio sanitário, nenhuma pia para escovar o dente e nem para lavar a mão. E também elas não comam nenhuma frutinha, só comam frutinha que são ruins do chão com areia e tomam água com barro. As crianças da África também não têm escolinha e nem igreja para os pastores orarem, para as crianças da África saberem de Deus e orar pelas pessoas. Vamos ajudar? Vai ser fácil. Dá um dinheiro. As crianças sofrem, vamos ajudar. É muito triste as crianças passarem fome. As crianças não brincam, elas trabalham. Muitas pessoas morrem porque não tem médico e nem remédio. Vocês acham que a vida dos missionários é fácil? Eu gostaria de ajudar essas famílias. Eu gostaria de levar roupa, brinquedo e comida. O papel dos missionários é muito importante. Eles não levam só mantimentos, eles levam também a palavra de Deus. Em muitos países, os missionários sofrem por perseguições. Eles são proibidos de levar o evangelho. Os missionários são uma bênção, eles levam a palavra de Deus. Com certeza, a sua parte é mais fácil. Por isso, ajude. Esperança, não sabem que tu és. Amém, irmãos? Vamos dar um dinheirinho? Não sei de quem essa criança é filha, né? Já se viu falar isso? Meu querido, para nós como igreja local é um grande privilégio nós podermos participar dessa campanha de missões que acontece todos os anos. E como o Jerônimo disse no início do culto, que isso não seja somente uma prática anual, né? Que a gente não venha lembrar de missões somente no mês de setembro. Missões certamente está no coração de Deus. O maior missionário que já existiu
nessa terra se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele desceu do céu e veio à terra para evangelizar o mundo. E após a sua morte e ressurreição, ele deixou esse legado, ele deixou essa tarefa à igreja. Nós somos responsáveis por levar o evangelho de Jesus Cristo aos povos ainda que não conheceram a palavra de Deus. Existem pessoas que estão fazendo isso na Índia, na África, na Itália, né? E nós também podemos fazer isso aqui na nossa cidade, amém, queridos? Às vezes achamos que missões é para os missionários que estão no campo, né? Em países, em cidades sofridas, com uma realidade financeira precária. Mas não é isso que Jesus Cristo nos ensinou. Nós precisamos ser porta-vozes daquilo que Ele está fazendo em nós e daquilo que Ele vai fazer na terra. Existe uma mensagem que precisa ser pregada, que o homem sem Deus ele está condenado ao inferno, que o homem sem Deus ele é pecador, e essa salvação ela só vem por intermédio de Jesus Cristo. As pessoas precisam saber isso. Sabe, queridos, muitas pessoas acham que por causa das boas obras vão estar na eternidade. Tem muita gente que acha que porque é bonzinho, porque faz boas ações, porque dá esmola, porque não rouba no trabalho, essa pessoa vai herdar a vida eterna. É isso que as pessoas precisam saber. Essa não é a realidade que Jesus Cristo trouxe a respeito de salvação. Salvação não é quem tem boas obras. Salvação é quem crê no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, se arrepende dos seus pecados e, consequentemente, tem uma vida transformada. Consequência. Eu, particularmente, meu querido, gosto muito do culto de missões e já há alguns anos participo de missões e acho que é um privilégio nós podemos participar. E nesse momento agora nós vamos, como disse a Lívia, nós vamos levantar uma oferta para enviar para esses missionários. Na verdade, esse dinheiro ele não vai ficar um centavo aqui na igreja. Nós vamos enviar todo esse recurso para a Jami. Você que não trouxe nenhum recurso hoje e você quiser depois procurar o pastor Fernando, a irmã Ruth, né, a Thay, a irmã Ângela, eu senti no meu coração, eu queria dar uma oferta. Você procure esses irmãos, nós não vamos enviar esse valor amanhã, creio que no decorrer da semana, um pouquinho mais para frente vai ser enviado. Mas que você não deixasse de participar, meu querido. Amém? Você não deixasse de participar. Existe uma palavra que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Jesus Cristo cita a história de uma mulher que a Bíblia intitula ela como viúva pobre. Isso daqui, irmãos, que nós temos aqui na frente, isso aqui é um gasofilácio. Isso a gente não inventou, isso já há muito tempo, há muitos anos, as pessoas depositam suas ofertas e dízimos num lugar como esse. E na época de Jesus Cristo, Jesus estava no templo, diz Lucas capítulo 21, e homens ricos, eles vinham até o gasofilácio e depositavam valores altos no gasofilácio. Naquela época não tinha Pix, irmãos. Naquela época não tinha um negócio que tu podia esconder. Valores altos provavelmente eram moedas, eram depositados à vista das outras pessoas. Quem estava trazendo uma oferta alta, essa oferta era à vista. Imagina os irmãos chegando aqui na frente, você que vai depositar hoje a tua oferta, teu dízimo, a tua oferta, as pessoas não vão saber o que você está depositando. Mas naquela época as pessoas viam. E Jesus de longe diz o seguinte, eu estou vendo esses homens ricos depositarem altos valores, e daqui a pouco chega, meu querido, diz a Bíblia, uma viúva pobre. Ela não era somente viúva, as mulheres eram sustentadas pelos maridos. Ela não tinha perdido o seu sustento, mas ela era muito pobre.
E diz a Bíblia, diz a palavra do Senhor, que ela deposita 2 moedas no gasofilácio. Em contraste com aqueles homens ricos que depositavam altos valores. Eu vou trazer uma comparação, irmãos, uma comparação só para você entender. Chegava um cara aqui, depositava R$1.000, e chegou essa viúva que depositou 10 centavos, 2 moedinhas de 5. Só para você entender mais ou menos. Nos teus olhos, quem depositou mais? Lógico, Dani, lógico que R$1.000 é mais do que 10 centavos. Só que Jesus Cristo, ele não olhou dessa forma. Ele disse assim, essa viúva pobre depositou mais do que todos. Ela deu mais do que todos. Sabe por que ela deu mais do que todos? Porque ela deu tudo que tinha. Dani, tu estás falando então que eu tenho que dar tudo o que eu tenho? Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando que Deus olha para o teu coração, não para o teu ato no gasofilácio. Talvez nesse momento, talvez nesse instante, algumas pessoas vão levantar, outras pessoas não vão levantar, outras pessoas vão fazer uma transferência eletrônica que ninguém vai ver. Deus não está vendo o teu ato em si nesse momento. Deus está olhando a intenção do teu coração, o porquê que você está fazendo isso. Eu creio, meu querido, que existem crianças hoje que dão mais do que adulto. Existem homens humildes que dão mais do que homens ricos. Só que esse tabu, essa barreira no nosso coração, ela precisa cair por terra. Porque nós temos uma facilidade muito grande de comprar um tênis de R$500, R$400, R$300. Mas nós não podemos... Hã? Tudo certo? Tudo sob controle? Nós temos dificuldade de dar pouco. Você não vai estar dando dinheiro para pastor. Os pastores não precisam do teu dinheiro. A igreja, nesse momento, não vai ficar com o recurso. Esse dinheiro será enviado para a construção de escolas. Esse dinheiro será enviado para manter crianças com alimento. Esse dinheiro será enviado. Eu estava conversando com o pastor Ronald, presidente da Jami, e ele falou que estão evangelizando muçulmanos. Muçulmanos estão se convertendo, meu querido. Se tem uma coisa difícil de converter, muçulmano. Só que esses caras estavam acostumados a ir numa mesquita, porque lá que eles cultuavam, lá que eles se reuniam. E uma mesquita é muito bonito, muito bem organizada. E essas pessoas estavam vindo para Jesus Cristo e não tinha uma igreja. E isso estava sendo uma barreira para outros muçulmanos virem para o evangelho. Então o pastor Ronald disse para mim, Daniel, tu não sabe a dificuldade que a gente está tendo que construir igreja. Porque o evangelho está sendo pregado, só que nós não temos igreja para receber os novos convertidos. E o pastor Ronald falou sobre diversas atividades que eles estão fazendo. E eu parei para me perguntar assim, Senhor Jesus, tem misericórdia da minha vida. Porque a minha realidade é totalmente diferente da realidade dessas pessoas. O que eu como é diferente do que eles comem. Sabe essa pizza que você come todo final de semana? Esse sushi, esse churrasco? Essa roupa que você constantemente compra? Isso pode fazer a diferença na salvação de uma criança, na salvação de uma família. Então, eu quero, meu querido, nesse momento, te desafiar a você entregar uma oferta de coração ao Senhor. Amém? De coração. E eu quero ir um pouquinho mais além. Independente do valor que você oferte, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Independente do valor que você oferte com alegria. Amém? Com alegria. Porque Deus certamente ama quem dá com alegria. E eu quero ir um pouquinho mais além. Todas as pessoas que estão aqui presentes, independente do valor, meu querido, independente, eu queria que a igreja participasse. Se for centavo que vai ser colocado nesse gasofilácio, amém, glórias a Deus por isso. Deus conhece o teu coração. Mas eu queria que você participasse. Amém? Se coloca de pé nesse momento.
Você fecha os teus olhos. Coloca a mão no seu coração nesse momento. Do nosso coração procede as intenções. A Bíblia fala também que o nosso coração ele é enganoso, por isso a gente precisa orar muito pelo nosso coração. Pai, eu quero entregar a igreja diante da tua presença e eu quero entregar a oferta que vai ser levantada nesse momento. Que seja para a tua glória, para a tua exclusiva glória, Senhor, e para a edificação do corpo de Cristo nos países que vão ser destinados esse valor. Que em nome de Jesus, o Senhor plante uma semente de missões no nosso coração. Que nós não sejamos somente ofertantes, mas que sejamos intercessores. Que não somente sejamos intercessores e ofertantes, mas que no nosso trabalho, que na faculdade, na nossa família, aqueles que não conhecem a Jesus possam ouvir o Evangelho através da nossa vida. Se o Senhor está trazendo, Senhor, destaque a algumas pessoas, se essas pessoas estão sendo ouvidas, se existe gente que está sendo ouvido, Senhor, coloca o Evangelho no coração dessas pessoas para que ele seja divulgado, propagado, Pai. E vidas venham ouvir falar do Teu nome, Jesus Cristo, Salvador do mundo. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém, meu querido. Glórias a Deus. Você pode vir aqui na frente depositar a tua oferta. Você fica muito à vontade. Amém, queridão. Amém, queridão. Gente que não sabe quem tu és e caminham para o abismo, dançando sem esperança, não sabem que tu és rei, que tu és rei da esperança, que és rei de gerações, que tu és rei de todo aquele que respira, que tu és rei da esperança, que és rei de gerações, que tu és rei de todo aquele que respira. Povos que não te conhecem, reinos que desconhecem, gente que não sabe quem tu és, e caminham para o abismo, dançando. Graça e paz, irmãos. Nos alegramos por ver tudo aquilo que Deus faz. E a obra de Deus é maravilhosa, né? No meio de todo esse caos e tudo que tem acontecido, Deus tem nos colocado um desafio novo. Assim como Ele falou para Isaías, Isaías responde: "Eis-me aqui, Senhor." Nós também respondemos da mesma forma. Tanto eu como a Luanda, agora o Dani e a Naomi, sendo uma família. Todos guiados por aquilo que Deus tem preparado e aquilo que Deus quer fazer através de nós. No meio dessa pandemia, experimentamos muito da graça de Deus, do cuidado de Deus, do mover de Deus nos nossos corações e aceitamos um desafio novo. Algo contrário ao normal no meio de uma pandemia. Enquanto muitas pessoas falam em fechar igrejas, parar trabalhos, e infelizmente isso é algo que está acontecendo ao redor do mundo, Deus nos chamou para, ao contrário disso, abrir novos trabalhos, ir para uma nova frente. E Deus colocou o desafio no nosso coração de justo abrir um trabalho novo.
ir lá naquela terra onde ninguém tinha ido. Assim como o apóstolo Paulo, o Senhor nos colocou o desafio de abrir uma igreja numa terra onde não tem nenhuma. Diferente do que a gente vinha fazendo no decorrer desses anos aqui na Espanha, que sempre foi no apoio, no auxílio e na ajuda à igreja que já estava plantada. Esse é um desafio novo para nós também como missionários, novo para nós como família, abrir uma nova igreja e abrir num lugar onde não tem nenhuma presença evangélica. E graças a Deus vemos a provisão do Senhor e vemos o agir de Deus abrindo portas, movendo pessoas e nos convidando a confiar nele. No meio de todo o caos e a dificuldade que a pandemia gerou, Deus nos mostra que o mais importante é o ser humano. Uma vez mais, Ele nos coloca, nos chama e nos coloca contra uma situação a qual temos que enfrentar com confiança. Enfrentar com confiança ou plantar uma igreja. O plantio de uma igreja é algo maravilhoso, mas ao mesmo tempo difícil. Mas Deus vem provendo, vem movendo pessoas, vem movendo tudo ao redor para alcançar esse objetivo de plantar uma igreja. Nós começamos este ano de 2021 com o projeto Construindo Pontes e na parte de plantação de igreja. Nós vamos abrir uma igreja, se assim o Senhor nos permite, e como tem feito até agora, em Moralsassar. Moralsassar fica no pé da Serra de Madrid, é uma cidade relativamente pequena, tem somente 20 mil habitantes, mas está justamente num lugar onde não tem nenhuma presença evangélica. Ao lado de Moralsassar tem seis cidades pequenas sem nenhuma presença, nada, nenhum testemunho de um cristão protestante. Algumas igrejas católicas, mas aqui é o normal ter diversas igrejas católicas, mas um testemunho eficaz do amor de Deus, um testemunho que leva a cruz de Cristo, que ensina o caminho que vai ao céu, aquilo que o Senhor nos ensinou. Eles não têm. Então entendemos da parte de Deus que é o tempo de aceitar esse novo desafio, de aceitar essa grande obra que o Senhor colocou nas nossas mãos e dar o passo de fé, seguindo a vontade de Deus. Se Deus quiser, agora, no começo do verão aqui da Europa, nós queremos ter o nosso local, nosso espaço. Já temos alguns irmãos que estão congregando com a gente. Já temos aí um grupo com vontade, com ânimo de ter o seu espaço ali em Moralsassar. Então pedimos para cada um dos irmãos, cada uma das igrejas que tem nos apoiado e caminhado ao nosso lado, que possam nesse momento também unir junto com nós, junto aí, lado a lado, para levar o amor de Deus até os confins da terra. Agora mesmo, os confins da terra para nós é Moralsassar, é o Boalo, Matelpino, Cerceda, Becerril. Algumas cidades que muitos de vocês nunca ouviram falar. Mas Deus do alto e sublime trono, Deus da sua graça, Ele conhece cada morador dessa cidade. E Ele sabe o quanto é importante que o nome dele seja glorificado no meio daquele povo. Então eu convido a vocês, venham junto conosco no projeto Construindo Pontes, nesse novo desafio, construir uma ponte entre esses povos, entre essas nações, entre essas línguas e mostrar para eles que essa ponte vai ligar eles ao céu. Amém? Que Deus os abençoe. Amém. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Temos o privilégio de estar ouvindo nessa noite alguns missionários, ou pelo menos os missionários que a igreja local, a Igreja Batista Nacional Filadélfia de Itajaí, tem tido o privilégio de contribuir, já há aproximadamente 6 anos. Esses 3 missionários que falaram, começando pela missionária Eliana, depois missionária Ana Paula e Yara, e agora o missionário Rafael, já estiveram aqui em Itajaí. E apesar, não obstante a gente ser uma igreja pequena, uma igreja muito pequena, mas Deus nos tem dado a oportunidade de contribuir com esses missionários, né? E como é maravilhoso a gente ouvir os testemunhos, né? Um trabalho
às vezes aparentemente muito simples, mas importantíssimo, como, por exemplo, o testemunho que nós ouvimos da missionária Eliana, que trabalha numa faixa etária que normalmente as pessoas não estão muito preocupadas, né, com os idosos, e ela falou em 4 pessoas que aceitaram a Cristo. Imagine se fosse uma pessoa, né, e a Bíblia diz que uma alma vale mais do que todo o mundo, então já justificaria todo o esforço, todo o empenho e todo o recurso que a gente tem destinado para as missões. Nós, na verdade, gostaríamos de poder fazer mais, né? Gostaríamos de fazer muito mais a nível de contribuição financeira, além de nós estarmos também orando por essas pessoas, por esses missionários, né? Nós contabilizamos a oferta de hoje, conforme o pastor Daniel falou. Esse recurso não vai ficar na igreja local, não vai ficar aqui em Itajaí, vai integralmente, como fazemos todos os anos já, há 20 e tantos anos, nós fazemos essa remessa e sempre divulgamos no final do culto, ou um pouco antes, né, o valor da oferta levantada. Nessa noite nós tivemos a alegria de poder levantar uma oferta exclusiva para missões no valor de R$ 27.192. Alguém olhou para o lado assim, arregalado? Pois é, mas tem, né? Tem aqueles que são ousados, né? E a gente louva a Deus, conforme disse o pastor, não é pelo valor, né? Existem pessoas que podem, né, e têm condições de oferecer mais, existem irmãos que podem e oferecem menos. Mas, como disse, foi dito nessa noite, o que vale é a intenção, o amor com que é feita essa entrega, essa oferta, né? Se alguém, porventura, que está presente não fez, né, porque não veio prevenido, você tem, reitero a colocação do pastor Daniel, você tem a oportunidade de, nessa semana, se possível, entrar em contato com o pastor Fernando, pastor Daniel, irmã Ângela, minha esposa, que é a tesoureira da igreja, e nós estaremos, normalmente a gente aguarda aí 1 semana, 10 dias para nós enviarmos, porque às vezes tem esse pedido, né? Olha, pastor, eu gostaria de contribuir, né? Então está aqui dada a oportunidade para você também poder participar. Eu quero ler um texto rapidamente com você, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 16, e falar alguma coisinha muito rapidamente sobre esse texto, que é muito conhecido, e depois falar um pouquinho mais sobre a nossa participação como Convenção Batista Nacional na evangelização mundial, né, nas missões mundiais. Setembro é um tempo em que a gente promove esses cultos, a gente divulga informações, estimula, né, a igreja e informa a igreja sobre missões mundiais, né? E hoje, graças a Deus, efetivamente se concretiza o fato de que o Brasil é um celeiro. Hoje nós somos um celeiro de missionários, né? Enquanto muitos países que outrora foram países fortes na disseminação do evangelho, hoje estão frios, parados. E o Brasil não. O Brasil hoje tem um número significativo de missionários, né? De missionários. Nós, na Convenção Batista Nacional, nós temos atualmente 230 só da nossa Convenção Batista Nacional, fora outras denominações, né? Só na Convenção Batista Nacional nós temos hoje 230 missionários que estão envolvidos com mais de 40 projetos em 21 países. Em 21 países, né? Isso é realmente uma obra que contamos efetivamente com a participação e a coordenação do nosso Senhor Jesus Cristo, que disse que estaria conosco até o fim, né? Ao mesmo tempo que Ele recomenda, Ele manda e nos envia para evangelizar as nações, ao mesmo tempo Ele diz que estaria conosco, tá? A palavra está no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, versículo 14. Marcos 16 e 14
Jesus, depois de ressurreto, né, aparece, antes de ser recebido aos céus, ele aparece para os discípulos, né? Nessa aparição, diz assim o texto, no versículo 14 do capítulo 16 do Evangelho segundo Marcos. Finalmente apareceu Jesus aos 11, né, aos 11 discípulos ou apóstolos, uma vez que Judas já havia se suicidado. Então ficaram 11, apareceu aos 11. Estando eles assentados, juntos, e Jesus lançou-lhes em rosto. Jesus cobrou deles a incredulidade dos seus apóstolos, né, e a dureza do coração deles por não haverem dado crédito naqueles que tinham visto ele já ressurreto. Você sabe a história de pessoas que disseram, nós vimos, ele ressuscitou, né, e os discípulos insistiram muito, embora foram advertidos que isso aconteceria, eles manifestaram uma incredulidade. E quando Jesus aparece e lança em rosto essa incredulidade, ao mesmo tempo ele os comissiona. Diz assim o versículo 15, e disse para eles, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, a todos os homens, independentemente da condição social, independentemente da raça, independente. Todos, pregai o evangelho a toda criatura. Há uma necessidade de que todas as pessoas ouçam o evangelho. Quem crer no evangelho e for batizado, diz o versículo 16, esse será salvo. Ele não será salvo porque ele fez boas obras. Ele não será salvo porque ele foi um bom cidadão. Ele não será salvo porque ele foi um bom esposo, um bom pai. Não, ele será salvo se ele ouvir e crer, né, no Evangelho de Jesus Cristo. Quem crer e for batizado, esse será salvo. Mas quem não crer, independentemente de ser bom ou mal, de ser justo ou injusto, independente, se não crer, será condenado, né? Então aqui o Evangelho trata de uma coisa importantíssima, né? Que não é a preservação da vida neste mundo, mas é a salvação quando esta vida cessar. E para onde for, qual será o destino de alguém, né? Se creu no Evangelho, será salvo. Se não crer no Evangelho, ele será condenado. Nesse texto nós vemos a grande comissão deixada por Cristo. A grande missão deixada por Cristo aos seus discípulos, né? A igreja faz obra social, faz parte, né, da missão integral também, né? Cuidar dos pobres, dos órfãos, das viúvas, também nessas nações distantes, aonde se faz missão e aonde se evangeliza, também existe a questão social importante, e nós temos atuado nisto também através dos nossos missionários, dos nossos recursos que as igrejas enviam para lá, né? Mas definitivamente levar o evangelho de Jesus Cristo às nações é a grande missão deixada por Cristo, né? O evangelho de Cristo deve ser levado a toda criatura. E quando a gente olha para a visão que o apóstolo João tem, Deus lhe dá uma visão da eternidade, do céu, da glória eterna. João, que estava exilado na ilha de Patmos e que a ele é dado a revelação do Apocalipse, e Apocalipse significa revelação. Numa das visões que João tem, quando estava exilado lá na ilha de Patmos, ele vê na glória, ele tem uma visão dos mártires, dos crentes, dos santos, da igreja, que já tinha partido deste mundo para a eternidade e que sofreram perseguições, sofreram martírio, né? Diz assim o versículo 9 do capítulo 7 de Apocalipse: depois dessas coisas eu vi, diz o apóstolo João, e estava uma multidão, uma grande multidão, Apocalipse 7 e 9, a qual ninguém podia contar, porque era muita gente.
O evangelho, ele alcançará milhões e milhões de pessoas, porque muitos vão trabalhar, vão evangelizar, e muitas vezes de uma forma simples, como essa missionária disse nessa noite. Alguém às vezes pode não valorizar o ministério, né, de alguém que vai visitar velhinhos e depois de um certo tempo ganhe uma alma para Cristo. E é assim que o mundo será alcançado, com o trabalho de muitas pessoas, como dessa missionária, né? Uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações. João, um judeu, crente agora, ele vê na sua visão da eternidade pessoas de todas as nações, não eram de algumas nações, de todas as nações. E ele fala de todas as tribos, povos, línguas, né? E estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas. O Cordeiro trajando vestes brancas e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciãos, dos 4 animais, prostraram-se diante do trono e sobre o seu rosto adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ações de graça, honra, poder, força ao nosso Deus para todo sempre. E um dos anciãos me falou, né? João, na sua visão, ele vê um dos anciãos virando-se para ele e fazendo uma pergunta para ele. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de veste branca, essa grande multidão, quem são, de onde vieram? A pergunta é feita ao apóstolo João. E eu lhe disse, ele respondeu assim: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram de grande luta, de grande tribulação, tribulação neste mundo, nesta vida, né? Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Foram salvas por Cristo. Pessoas de todas as nações, povos, línguas, tribos. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o louvam e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Estes que estão aqui nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. É a visão dos salvos. Essas pessoas que João vê lá na eternidade foram pessoas salvas por Cristo, pelo sacrifício que Cristo fez. Mas sabe por que também que foram salvas? Porque o evangelho a elas foi dado, foi anunciado, né? O evangelho não é anunciado pelos anjos. Essa é uma incumbência da igreja. O evangelho não é anunciado pelo Estado. Não, é pela igreja. Ao contrário, até muitas vezes o Estado impede que o evangelho seja pregado, dependendo do lugar. Os crentes têm que fazer isso escondido, correndo o risco de morte, expondo suas vidas, né? As vidas que são alcançadas por causa do sacrifício de Jesus Cristo, mas por causa também de pessoas que se dispuseram, muitas vezes, deixar empregos, deixar a pátria, a família, e ir como esses para um lugar distante, difícil de se viver, correndo risco. Mas muitas vidas, por causa deles, serão alcançadas. Nós, como Convenção Batista Nacional, nós somos possuidores dessa consciência. Por isso, há necessidade de nós fazermos esses cultos e estimularmos, nós intensificarmos nas pessoas essa consciência da necessidade de que o mundo precisa ser evangelizado.
E nós, enquanto Convenção Batista Nacional e como igreja local, temos empenhado, cada qual dentro da sua possibilidade, né? Existem igrejas enormes que contribuem muito mais. Nós somos uma igreja humilde, uma igreja pequena, mas nós temos esse privilégio de contribuir, né? Nós temos empenhado esforço para que essa ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, dada lá em Marcos aos seus apóstolos, se cumpra integralmente. Porque enquanto aqueles apóstolos viveram, muitas vidas foram alcançadas. Mas e depois que eles partiram? As gerações seguintes continuaram o trabalho. Na verdade, o trabalho de missão é iniciado por Jesus Cristo e ele deixa os seus apóstolos para prosseguir a sua obra e nas gerações seguintes. E hoje, nós somos uma geração ainda, né? Nesse tempo especialmente, onde existem muitas pessoas dispostas, levantadas por Deus, para levarem as boas novas àqueles que ainda não conhecem. E nesse sentido, há 22 anos aproximadamente, nasce dentro da nossa convenção, praticamente a idade dessa igreja, a Jami, né? A Jami é a nossa agência transcultural, missionária. A Jami, ela é responsável, dentro da nossa convenção, é a nossa agência responsável por dar o suporte, por servir e capacitar, né? Para que esse objetivo seja alcançado, essa ordem seja alcançada, né? As nações que estão distantes. Então, a Jami é uma agência que facilita, né? Imagine se fôssemos uma igreja individual, separada, né? Poderíamos fazer praticamente nada. Mas quando nós somamos esforços com mais 10, 15 igrejas, hoje nós somos no Brasil mais de 2.000 igrejas batistas nacional, no Brasil inteiro, né? Então, quando nós nos unimos a mais 10, 15 igrejas, nós conseguimos manter um missionário desse que hoje está abrindo igreja lá na Espanha, ao pé de Madrid, no lugar que não existe o evangelho, no lugar que não existe igreja. E eles estão lá porque igrejas se unem, né? Então a Jami, ela faz essa coordenação, né? Ela facilita, além de motivar, né? Nós que somos igrejas Batista Nacional. E a Jami, ela tem um propósito de servir justamente as igrejas individualmente, equipar as igrejas para que a gente possa se tornar também igrejas missionais, né? Nós não temos hoje condições de sustentar, né, um missionário nosso, né? Não teríamos essa condição. Mas quem sabe um dia o Senhor ainda nos dê esse privilégio de a gente poder não somente se associar com outras igrejas para a gente enviar um missionário, mas que a gente possa também, quem sabe no futuro, também ter um missionário nosso, né? E a nossa convenção tem toda a estrutura para preparar um seminário, para um missionário, desde o nosso seminário, né? Desde o CETRAME, que é um centro de estudos transcultural missionário, né? A própria Jami, né? E pessoas que são preparadas e talhadas para ingressarem no campo missionário. Como eu falei inicialmente, hoje a Jami, o trabalho da Jami envolve aproximadamente, hoje, nesse tempo, 230 missionários. Olha, que é bastante gente, é um exército, né? Você imagina, então, a Igreja de Cristo como um todo, né? Se todas as denominações tiverem à disposição de fazer missões como nós temos, imagine o grande exército hoje, dentro do Brasil, né? De missionários brasileiros que estão pelo mundo afora levando a semente da Boa Nova, o Evangelho de Jesus Cristo, né? O desafio da Igreja de Jesus Cristo é gigantesco. Quando a gente ouve os números, né? Muito embora a gente já tenha feito muito, as igrejas têm feito muito, igrejas brasileiras em prol de missões, mas quando a gente toma conhecimento dos números, né, o desafio ele é gigantesco. Mais da metade da população mundial não tem acesso ao Evangelho. Sabe quantas pessoas hoje, calcula-se mais ou menos em torno de 7,2, 7,3 bilhões de
de pessoas no mundo. Metade dessas pessoas não tem acesso ao Evangelho. Isso nos assusta. Quando a gente se depara com uma grande verdade que ninguém pode se salvar por si mesmo. Mas todas as pessoas que serão salvas porque ouvirão de alguma forma o Evangelho. Mas como é que ouvirão se não há quem pregue a elas? E não é somente o fato de ir a um lugar, envolve a questão dos idiomas, né? Por isso, esse preparo transcultural de preparar alguém que quer ir, por exemplo, ser missionário num país muçulmano, aprender o árabe, né? A pessoa não sabe. Hoje nós temos, graças a Deus, né, todas as ferramentas à nossa disposição para nós termos pessoas preparadas para isso, que possam ser enviados com toda a estratégia, inclusive, de fazer missões nesses lugares, em função da religião, da cultura desses lugares. Então, portanto, mais da metade ainda não tem acesso ao Evangelho. 6 mil povos. 6 mil povos. Aí eu falo assim, você fala nações, interessante que o texto que nós lemos em Apocalipse fala que tinha gente lá na visão de todas as nações, tribos, povos e línguas. O texto não fala só em nações. Então hoje existe mais ou menos 6 mil povos no mundo sem a presença da igreja. 6 mil povos. Das 7 mil línguas, 4 mil aproximadamente não tem tradução de Bíblia. Sabe o que é isso? Nós temos uma Bíblia, né? Na sua casa você tem 2, 3. Boa parte hoje da humanidade, das pessoas e das línguas, dos idiomas, né? Das línguas, não tem tradução da Bíblia. Por isso é um trabalho também gigantesco de pessoas que estão trabalhando na tradução para que possa chegar a Bíblia, né? Nessas línguas, nesses lugares, para que eles possam também estudar a Bíblia, ler a palavra de Deus. Né? Alguém olha assim, puxa, pastor, é uma missão impossível. Humanamente falando, eu creio que sim, mas a igreja tem feito e desempenhado esse papel. Sabe por quê? Porque quando Jesus Cristo os comissionou, uma das coisas que nós jamais poderemos esquecer é que ele fez uma promessa. Ele empenhou a sua palavra quando ele os comissiona. Claro que ele sabia dos desafios que a igreja haveria de enfrentar, né? Esse desafio gigantesco. E Jesus Cristo diz ali em Mateus 28, e no versículo de número 20, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias. Essa é a promessa, né? Essa é a palavra de encorajamento para a igreja. A igreja não faz essa obra sozinha. Nunca conseguiria fazer. Já faz com alguma dificuldade, mas sozinha seguramente não faria, né? E o Senhor da igreja, ele capacita a igreja com a sua presença, com o seu espírito, com o seu poder, né? E o Evangelho é o poder de Deus para aquele que todo nele crer, né? O Evangelho é o poder de Deus. Muito embora Paulo diz que para alguns é loucura, né? E aqueles, infelizmente, que veem no Evangelho loucura ou uma coisa insignificante, e estão jogando a sua vida para uma eternidade terrível. Por isso a necessidade de nós termos homens de Deus e mulheres de Deus para levarem essa mensagem a todas as nações, né? E orarmos para que Deus abra o coração das pessoas, porque quem pode abrir o coração das pessoas é Deus, mas a nós compete levar o Evangelho. Amém? Fiquemos de pé, amado. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, te louvar por essa noite, te louvar, Senhor, porque o Senhor nos trouxe para um lugar, para um grupo de pessoas, para uma grande igreja,
empenhada, disposta, motivada a investir no reino. Sabemos, ó Deus, que muitas pessoas investem neste mundo, mas quando nós olhamos, ó Deus, para a mensagem trazida ao nosso coração e deixada por Ti, de evangelizarmos o mundo, de anunciarmos a salvação em Cristo Jesus, aí nos recordamos, Pai, que tudo isso necessita de recursos. Recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros, homens e mulheres chamados por Ti. Mas nós descansamos na grande verdade de que Tu és o Todo-Poderoso. És o dono de todas as coisas. Por isso, Senhor, aquilo que aos olhos do homem possa parecer impossível, com a Tua ajuda, com a Tua presença, há de ser alcançado. A Tua palavra diz, Senhor, que as portas do inferno não hão de prevalecer sobre a Tua igreja. Muito embora a igreja sofra, como no passado, especialmente, ainda sofre. A igreja é perseguida. A igreja é muitas vezes tentada a parar. Mas não obstante tudo que ela experimenta, ela avança. Ela avança na força do Teu poder, do Teu Espírito, que a motiva, que coloca no coração de cada crente esta chama, esse desejo pelas almas que estão perdidas. Nos alegramos, ó Senhor, porque somos uma nação que hoje realmente tem se tornado um celeiro. Muitos homens e muitas mulheres estão saindo daqui e em direção, Senhor, aos campos que já estão maduros, que precisam ser colhidos, ó Deus. O Senhor nos dá o privilégio de participar de uma geração e de uma nação que é levantada, eu creio, Pai, levantada por Ti para alcançar outras nações. Como igreja, nós intercedemos pelos missionários, por aqueles que estão na linha de frente, porque estamos falando nessa noite de missões mundiais. Nós estamos aqui, Senhor, no país, no Brasil, no nosso país, levando também o Evangelho às pessoas que estão próximas a nós, mas existem muitos que estão lá fora, num país de língua estranha, num país de uma cultura estranha, mas se dispuseram, porque Tu os estimulaste, Senhor. Por isso nós oramos por esses homens e por essas mulheres. Pedimos, ó Deus, que a Tua mão se estenda sobre eles, os abençoando. Sabemos, ó Pai, que no coração destas pessoas existe um grande desejo. E não existe desejo maior no coração de um missionário do que ver almas convertidas. Não lhes basta, Senhor, somente ver o Teu Evangelho ser pregado, mas no coração desses homens e dessas mulheres arde um desejo de ver vidas convertidas, independentemente de qual religião ela venha. Aliás, nós sabemos, ó Pai, que não existe crente fácil ou difícil, porque quem abre o coração és Tu. Muitas vezes, Pai, aqueles que nos parecem mais fáceis de ser ganhos para Ti são aqueles justamente que rejeitam. E aqueles que muitas vezes nós pensamos em nosso coração, este nunca vai aceitar, é esse que aceita, porque é baseado no Teu poder, na ação do Teu Espírito. A regeneração é feita pelo Teu Espírito, é feita pelo homem. Pai, obrigado porque nós podemos fazer parte deste time, se é que posso assim falar, Pai, que trabalha em prol da salvação das outras nações. Te agradeço por este pequeno lugar, por este pequeno rebanho que tem tido, Senhor, a disposição e a boa vontade de servir-te e de investir também seus recursos na obra do Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus.
Te agradecemos por essa noite, pelos testemunhos que ouvimos, ó Pai, pelos louvores que aqui foram cantados. Agradecemos pela Tua palavra. Agradecemos em nome de Jesus Cristo, Pai. Leva-nos na Tua paz, com esta mensagem bem viva em nosso coração. Que o Senhor também nos levante para estarmos nos dirigindo àqueles que estão próximos a nós e passam por nós. Que o Senhor nos dê ousadia de falar também desta tão grande salvação. Que o Senhor abençoe cada vida que aqui está. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos. Amém e graças a Deus. Amém, amado? Dê uma salva de palmas a Jesus. Obrigado pela tua presença. Que Deus abençoe. Vá na paz do Senhor. Tenha uma boa noite de descanso, uma boa semana na presença de Deus. Amém?